Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para o nosso recap de hoje, tá? Dia 1º do 2, mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? É, no vídeo de hoje, né, pessoal, o que a gente havia pensado, né? E foi, né, partilhado ali algumas ideias ali no Instagram também. É que essa barra, né, a barra 22 aqui, ela fecha, né, apesar de ter tentado romper muitas máximas aqui no dia anterior, ela fecha como barra sobreposta. Ela fecha como barra contida. Essa barra anterior, né, a barra 21, ela tinha uma melhor predisposição a ter continuidade. Apesar de ter falhado, né, ela teve uma melhor predisposição, já que barras de tendência que rompem extremidades, né, têm melhor predisposição a ter continuidade. A barra de hoje era uma barra sobreposta. E aí o mercado abre dentro, né, do range do dia anterior, né? Abrindo dentro do range, a gente já pensa na ideia de lateralidade, tá? Então, são algumas ideias que você precisa, né, começar a ter já desde a abertura. E hoje acaba não sendo muito diferente, né? A gente tem, mais uma vez aqui, uma movimentação de barra sobreposta. E enquanto o mercado nos apresenta só barra sobreposta, fica aquelas ideias, né, que a gente partilhou tanto do livro de ontem quanto de hoje, né, de lateralidade estreita, né, que o mercado tende a falhar, né, a tentativa de novas máximas, a falhar a tentativa, né, de romper novas mínimas, tá? Então, é um mercado bilateral, né, onde você tem compradores e vendedores atuando, tá? Principalmente nas extremidades e também novas máximas e novas mínimas dentro de lateralidade, tá? 60 minutos, pessoal. Aqui no M60, né, a gente teve, né, o mercado ainda assim fazendo uma mínima levemente mais alta, tá? Então a gente tem que dar atenção a isso, porque a gente está tentando construir uma estrutura. Então eu tenho um fundo levemente mais alto e tenho um fundo, né, a mínima da barra 5 levemente mais alto que esse fundo anterior. Então até o momento o mercado não vem renovando mínimas e a última coisa que ele fez foi renovar máxima. A gente falou que a gente tenta trabalhar dessa maneira, a gente tentar entender se, né, essa falha de mínima vai representar uma possibilidade, por exemplo, de um bom retorno de alta. Aqui tem um gap aberto, tá? Que acaba sendo um magneto, já que a gente está falando de lateralidade. E em lateralidades, como essa movimentação aqui, ó, acabam sendo possibilidades de gaps abertos. Tá? Isso é uma característica de lateralidade. Gaps são constantemente fechados. Então, essa região aqui, né, acaba sendo um magneto para o preço, né, de retorno, né, para retorno de fundo, né, para quem comprou baixo, né, dentro dessa ideia de lateralidade, né, acaba sendo um potencial local de realização de lucro também. E muitas vezes o mercado forma um vácuo até esses gaps abertos, tá? Então isso é bem comum. Aqui no M60, né, a gente ainda tem também um cenário bem lateral das médias, né, as médias ainda estão flats, elas não estão alinhadas, né, elas estão passando ao meio do preço, então você tem big up, big down, então você tem grande movimentação de alta, grande movimentação de alta. Característica de mercado bilateral, né, onde compradores e vendedores ganham, é diferente da abertura só, tá? A barra 1 do dia, né, pessoal, foi um doji. A gente comentou isso hoje, né, com os assinantes ali pela manhã. Quando a gente tem a primeira barra do dia como um doji, a gente tem que preparar o espírito para a lateralidade. E aí você pode ter lateralidade por bem mais horas. E de certa forma, né, a gente teve ali uma lateralidade durante quase todo o dia, tá? Aqui nos 5 minutos, tá, pessoal? Só sendo mais breve, hoje eu vou pular o 15. Aqui nos 5 minutos, né, o mercado abre. O que a gente havia apontado aqui, né, na parte da manhã? É que a gente tinha, os vendidos tinham um segundo alvo, tá? Eles tinham o rompimento desse pivô, né, já estava claro. O primeiro alvo desse pivô aqui já tinha sido dado no dia anterior. E se eu trago para esse outro pivô aqui, né, que também é uma ampla movimentação, porque a gente está falando de uma movimentação de 600 pontos, então é um pivô, né, considerável, ele já tinha fechado em cima do segundo alvo. Isso poderia gerar um repique de alta, tá? Só que um repique de alta vindo de dois ciclos de baixa, né? Então lá no 15 minutos, o que a gente havia comentado? Que no 15 minutos a gente tinha, né, um canal estreito, tá? Então aqui no M15, no dia anterior, ó, a gente tinha aqui um canal estreito, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis barras sem nenhuma correção, então o gap, né, acabou sendo a nossa H1, tá? Então ele fez uma H1, o ciclo de canal estreito, de microcanal migra para canal estreito, na partir da primeira correção, só que ele se desenvolve de maneira bem lateral, tá? Então o ciclo do 15 era um ciclo forte dos vendidos, e o ciclo do 5, né, já era um canal estreito, porque já tinha havido, né, uma correção aqui, né? Então, a partir do momento que você tem a primeira correção, você tem o início, né, de um canal. E aqui, né, você teve um gap de alta, o mercado, nesse retorno, ele fecha o gap do 15 minutos, tá? E aí ele iniciou um range, né? Você consegue observar que você não tem gaps abertos, ó, durante toda essa movimentação. Dentro do range, né, você poderia trabalhar algumas possibilidades de wedge. E em lateralidades, né, o que a gente faz? A gente busca, né, vender novas máximas, tá?
Então você vende novas máximas, sai em 50% da movimentação. Trazendo aqui com o FIBO, né, pessoal? Ó, então, dentro daquela ideia, né, de você vende alto, compra baixo, sai em scalps, né, seria 50% da movimentação. Então, se você vende aqui uma nova máxima, né, você tinha seu scalp pago aqui até os 50%. Se você vende aqui, ó, uma nova máxima, ele pagou também, porque essa barra subiu e depois desceu. Ele chega aqui em cima, ele tenta fazer uma wedge, né, romper a máxima do dia. O que que ele faz? Ele volta, né? E em lateralidades, né, é comum o mercado desenvolver duas pernas, né, e depois de duas pernas reverter para duas pernas. Tá? Então, essa também é uma característica do lateralidades. Assim que possível, né, eu mando um print para vocês ali pela manhã ali, acho que pelo que eu entendi ali, a galera gostou, né, de ter algumas páginas do livro ali a serem trabalhadas ali durante o dia. Então, aqui a gente teve, né, uma possibilidade de compra, tá, por nova mínima, tá? Então ele falhou, né, ele tenta, né, romper duas novas mínimas, então em lateralidades amplas, né, que a princípio era essa que é a lateralidade, você vai encontrar lateralidades menores. Aqui dentro, o EDs, né, dentro de lateralidades são interessantes também, já que o EDs funcionam muito bem em lateralidades, né? Então aqui eu tinha uma ED, aqui eu tenho um novo teste da WED, aqui eu tenho ó, uma, duas, três puxadas, né? Mais uma puxada. Então aqui eu posso ligar uma outra possibilidade de wedge, né? Também já está marcada aqui. Tem um topo mais alto, tem um topo mais alto, então eu posso, né, muito bem traçar isso daqui. E aí aqui o mercado, né, renovou essa inflexão. Aqui ele até ganha, né, a premissa de duas pernas de baixa, mas ele falha, né, em romper a mínima do dia. E aqui ele já tinha, né, dado alguns alvos, né, pessoal? Já tinha dado esse alvo aqui, né, que era o primeiro alvo desse pivôzinho. Aqui, né, também teve um trecho interessante, né, que a gente compartilhou hoje, né, que eu espero que vocês deem uma lida depois, é que, né, nesse ponto, né, pessoal, aqui, ó, eu tenho um microcanal. Então, esse aqui foi o primeiro ciclo forte do dia, microcanal, tá? Então, esse microcanal, ele tenta, né, ser revertido por uma única barra. No geral, o Brooks fala que microcanais, quando tentam ser revertidos e falham, eles voltam para testar o extremo, tá, do microcanal, certo? Então, o microcanal migra para canal estreito, aqui ele faz uma correção, testa o 61.8 do dia, testa um topo duplo no 61.8 do dia, depois volta a descer em microcanal. E aí aqui, né, tem aquela última página ali que a gente partilhou ali na parte da tarde, que é que quando você tem, né, um microcanal sendo revertido por outro microcanal. O Brooks fala, né, que toda volta em V, né, de certa forma, ela é uma falha de rompimento, tá? Por quê? Porque o mercado falhou em romper alguma outra coisa, né? Então aqui, por exemplo, né, se eu estender meu gráfico, essa falha de rompimento, ela também se dá na tentativa de romper esse fundo anterior, tá? Assim como, né, a tentativa de romper esse outro fundo anterior e de romper essa wedge. Rompimentos, né, que falham em até 5 barras, né, muitas vezes acabam sendo apenas, né, aquelas armadilhas de segunda perna, né, que o mercado vai e ele regride, né, de maneira rápida. Rompimentos, no geral, tem boa continuidade. E aí você tem que analisar barras, né? Aqui você tem uma boa barra, chegando aqui de novo em microcanal. A barra de continuidade é uma barra interna. Barra interna não é uma barra de continuidade, é uma barra de lateralidade. Ela fecha contida dentro da mínima e da máxima da barra anterior. A próxima barra, um doji, né? Também contido dentro da mínima e máxima da barra anterior. Mais um doji de barra interna, tá? E aí o mercado começa a apresentar uma movimentação na direção oposta. Então, a partir daqui, ó, você tinha um micro canal de alta, tentando reverter um micro canal de baixa. Esse aqui é um padrão que o Brooks chama de padrão raro, né? Que ele não se repete tanto, mas que quando ele repete, que ele consegue, né, renovar a máxima prévia, quando ele consegue reverter realmente esse movimento, né, que é a volta em V, ele fala que a partir daqui você começa a operar esse microcanal, né, na direção do último impulso, tá? Ele fala que quando você tem um forte impulso, né, que falha em romper e ele é revertido por um outro forte impulso imediato, né, no geral você vai trabalhar para esse lado. Aqui ele ainda forma um microcanal, só que esse microcanal não reverte nada, né? A gente consegue observar que o fundo dessa movimentação está aqui. Então ele não reverte nada, apesar dele fazer um microcanal, ele não chega a reverter nada. Aqui na H1 ele gera um pequeno impulso de alta, na H2 ele gera mais um, na H3, né, fica lateralidade. Mas, né, a partir daqui da região do 61.8 do dia, né, se você pega um fibo e traça, né, essa movimentação aqui, né, toda, você tinha a região de 61.8, geralmente é uma região importante para a gente, 50%, preço trabalhando acima dos 50%, e aí você ainda teve algumas oportunidades de compra aqui na parte da tarde, tá? E aí com topos, né, voltando a fazer, né, topos e fundos ascendentes. E ganha alvo, né, pessoal? Aqui é um alvo já, né, pré-pronto ali meio que para amanhã, tá? E provavelmente, talvez, né, até o segundo alvo dessa movimentação, né? Já que o primeiro alvo praticamente aqui já está dado, né?
e a lateralidade ganhou, né, mais amplitude. Acabou se tornando, né, uma lateralidade mais ampla. E aí agora, né, ele já tem, né, um rompimento desse topo aqui, pelo menos uns 5 minutos, só que esse rompimento é de muitas barras, então o ideal é que a gente o observe aqui no 15 minutos, né? Aqui a gente tem rompimento, né? A gente já pode chamar também de rompimento, ó, de todo esse fundo aqui. Porém, né, a barra que a gente está vendo até o momento é uma barra de frustração. A gente precisa de uma barra de continuidade, né? A gente não quer ver rompimento e barra de frustração. Porque rompimento e barra de frustração pode nos dar, né, duas pernas de retorno para dentro desse rompimento. A ideia é de que rompimentos podem falhar, né, em 3 a 5 barras. Né? Então, isso aqui poderia, né, ser uma armadilha de segunda perna. Então, a ideia de continuidade é que, quando o mercado rompe de fato, né, ele não vai voltar para dar oi. Ele vai realmente acelerar e às vezes ele vem de uma vez. E aí você tem que estar preparado, né, para participar quando o mercado entra, né, realmente no modo rompimento. E aí você tem esse primeiro alvo. Você tem um fechamento de gap aqui, ó, praticamente na mesma região, tem uma região de POC. Então, seriam algumas regiões interessantes para o preço vir testar, já que tem interesse, né? Tem região deixada como interesse, certo? E isso aqui, né? Olhando essa própria figura aqui, essa movimentação conseguisse, uma movimentação de alta, né? Isso daqui seria, né, um belo cup handle. Cup handle, né? Ele tem como premissa o seu segundo alvo, então seria toda essa projeção aqui 100% projetada para cima. Beleza, pessoal? Então, mas só que aí a gente só está, né, fazendo algumas conjecturas aqui, pensando naquilo que o mercado possa vir a fazer. Por enquanto, essa barra aqui é uma barra de rejeição, não é uma barra legal. Né? Vocês viram isso daqui, ó, no dia de hoje. Se a gente observar, né, na parte da manhã, a gente falou isso. A gente tinha uma barra tentando romper a lateralidade inicial, bem aqui, ó, certo? A gente teve. Deixa eu só dar um pouco de zoom aqui, pessoal, que aí acho que fica mais fácil para vocês observarem aqui. Aqui, ó, tivemos uma tentativa de rompimento, né? Aqui tivemos uma tentativa de rompimento inicial, tá? Aqui quase nada da barra fora, né, da máxima do dia, então péssimo rompimento. É diferente do dia anterior, né, que a gente viu uma barra com 80% do seu corpo fora, né, do rompimento. E aí depois o mercado deixa um outro topo aqui, você tem uma nova falha de rompimento. E aqui você tem mais uma. Aqui nesse momento a gente conversou. Apesar de ser uma barra careca, ela era muito diferente da barra do dia anterior. Essa barra aqui ela tem cerca de 30% fora da região de um topo a ser rompido, né? A barra do dia anterior, ela tinha 80% praticamente, ela tinha isso daqui, né, dentro da lateralidade e todo o restante disso daqui, ó, fora, né, da lateralidade. Então ela se afasta muito, né, da região a ser rompida. Essa barra aqui não, né? E aí a barra seguinte acabou sendo uma barra de frustração, uma barra que volta para dentro da região. Então, sem gap, sem barra de continuidade, sem continuidade, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Bons trades para nós amanhã. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, um forte abraço.